Olá, eu me chamo Raiva do Santo Sacramento e vou apresentar o trabalho intitulado Dinâmicas Definidas no Círculo, o caso das rotações, que foi feito por mim e pela aluna Natiele Sampaio Costa, sob a orientação do professor Felipe Fonseca. O nosso objetivo foi estudar o comportamento dinâmico das rotações do círculo. Para isso, realizamos uma pesquisa de caráter bibliográfico. Eu vou apresentar aqui alguns dos principais tópicos estudados. A teoria dos sistemas dinâmicos é uma área da matemática que estuda a evolução de um sistema ao longo do tempo por meio de uma regra matemática que, em geral, a gente adota a função, né? E aí, de maneira mais formal, a gente tem que o sistema dinâmico é o par xf, sendo x um conjunto e f uma aplicação, né, desse conjunto nele mesmo. A ideia por trás dos estudos é o seguinte: a gente parte de um ponto x desse conjunto e aplica ele na função f, né, obtendo o f de x. E aí eu vou pegar essa imagem e vou reaplicá-la na função, fazendo isso sucessivas vezes. Com isso, eu tenho os meus iterados dessa função, né, que eu posso representar por fn de x, né, que é o enésimo iterado. Cada novo iterado é como se fosse um novo instante, por isso essa associação com a ideia de tempo. Com isso, a gente pega, né, esses pontos e obtém a seguinte sequência, né, de iterados, né, x, f de x, e assim vai. Uma definição importante é de órbita futura de um ponto x, que nada mais é do que o conjunto desses iterados, né? No trabalho, a gente representa o círculo de uma forma diferente, que é como sendo o intervalo 0, 1, porém com os pontos 0 e 1 identificados. O que a gente quer fazer é pegar, né, o intervalo, enrolar e fazer esses pontos 0 e 1 coincidirem, aqui como está na figura. Com isso, a gente ganha, né, a vantagem de poder representar o círculo como sendo um espaço quociente, que é os reais módulos inteiros, cuja noção de equivalência é que dois pontos eles são equivalentes quando distam uma unidade inteira. Dessa forma, 2,7 e 5,7 seriam o mesmo ponto. As rotações do círculo, elas são funções, né, do tipo Rα, que vai do círculo nele mesmo, da forma Rα de x igual a x mais alfa módulo 1. Detalhe que esse alfa, ele é um número real do intervalo 0, 1. Aí, qual a ideia, né, por trás da rotação? A gente pega um ponto x e quando a gente aplica esse x na função Rα de x, a gente vai deslocar, né, uma distância alfa aqui no círculo. E a gente pode, né, pensar nos iterados e continuar fazendo isso sucessivamente. Um exemplo aqui, para ilustrar o que ocorre, é a rotação de 1/4 de x. Nesse caso, o alfa aqui está sendo 1/4. Se eu tomar o ponto x como sendo 0 e aplicá-lo nessa função, a gente obtém a seguinte órbita, né? Que é primeiro 0, depois 1/4, 1/2, 3/4 e retornamos ao 0. O que a gente observa aqui é que esse ponto 0 ele tem uma órbita periódica. Após alguns iterados, ela retorna ao ponto inicial. E isso a gente observa que qualquer ponto que eu tome aqui do círculo ocorreria o mesmo, sendo esse alfa igual a 1/4. Mas não só 1/4. O que a gente percebe quando a gente estuda a dinâmica das rotações é que toda vez que esse alfa for um valor racional, vai ocorrer isso, de todos os pontos de x possuírem órbitas periódicas. E mais ainda, a gente pode dizer, né, quando eu pego esse alfa da forma irredutível, né, P sobre Q, o período vai ser exatamente esse denominador aqui, Q. A demonstração a gente usa basicamente indução matemática e alguns desenvolvimentozinhos que não fica muito complexa. E aí dá para mostrar tranquilamente. Já o caso em que o alfa ele é um valor irracional, a dinâmica ela já muda completamente. Porque a gente não vai ter essa situação de órbitas periódicas. Mas sim, a gente vai observar que todo ponto do círculo ele vai ter uma órbita densa. Ou seja, a sua órbita vai coincidir exatamente com o círculo. E para mostrar isso, a gente tem que mostrar que todo aberto não vazio do círculo, ele contém algum ponto dessa órbita. E aí a gente consegue provar esse resultado. Então, com isso que a gente observou, que a dinâmica do círculo, das rotações do círculo, ela é uma dinâmica bem definida, e o mesmo ponto ele pode ter um comportamento bem distinto a depender desse valor do alfa, né, da sua racionalidade. Aqui a gente tem as principais referências que utilizamos, e foi isso. Obrigada.